Olá, meu nome é Giancarlo Zalit, sou da empresa Zalit Lorenzetti Consultorias e nós vamos trabalhar aqui na palestra hoje sobre inovação na engenharia mecânica com inteligência artificial. Ok? A empresa já tem alguns anos de formação, eu sou engenheiro mecânico, sou formado em direito também, tenho MBA em gestão de vendas, mas a parte que desde o ano passado eu estou mais focado mesmo é em engenharia de prompt, trabalhando com os comandos para ajudar tanto a engenharia quanto as empresas, tá? Eu tenho, junto com meu sócio, mais de 20 anos em consultoria e a nossa empresa fica aqui sediada em Maringá, ok? O contexto, tá? Vamos antes da gente entrar nas aplicações práticas, vamos dar alguma ideia aqui, né, de inteligência artificial. Então, lá na década de 50, o Alan Turing começou a trabalhar nessas questões, né? Que ele trabalhando para ver se a máquina suplantava o homem, fazendo testes Turing para saber se a inteligência artificial conseguiria, né, chegar à inteligência humana ou ultrapassá-la. Aí tiveram alguns primeiros experimentos, tal, na área de xadrez, alguns cálculos simples. Daí na década de 60 e 70 houve uma explosão de pesquisas. Muita gente focada para trazer novas ferramentas, para trazer a parte da inteligência artificial. Já nas décadas de 70 e 80 a gente chama de inverno da inteligência artificial. Ou seja, teve muita demanda, muita expectativa do que a inteligência artificial traria e aquilo não estava dando resultado, porque os hardwares, os softwares na época não conseguiam rodar os dados, as informações para conseguir dar respostas que todo mundo queria. Já na década de 90 e 2000, aí vem a implementação de machine learning, ou seja, trabalhando com algoritmos e fazendo a máquina começar a retrabalhar esses algoritmos. E em 1997, né, isso aqui é icônico, a IBM lança o Deep Blue, que acaba ganhando do Gary Kasparov, que é um enxadrista famosíssimo, né, que era muito difícil ganhar dele e foi a primeira vez que realmente a máquina ganha do homem, ajudando até a trabalhar mais sobre o contexto de inteligência artificial, ajudou a fazer um marketing em cima disso, né? E aí do ano 2000 em diante, aí sim, aí você tem um crescimento exponencial da inteligência artificial. Nós vamos ter algoritmos de aprendizagem profunda, que é aquilo, né? Você começa a dar parâmetros e ele mesmo começa a, a fazer a aprendizagem dele. Eu não preciso mais ficar dando comandos o tempo todo para ele fazer isso aí. Muitas informações, o que ajudou demais, né? Então eles têm o Big Data lá que ajudou, né? Com o nível de informações que até então não conseguia. Você tem o avanço de hardware, né? Tem o GPU que ajudou no reconhecimento de voz, na visão computacional, análise preditiva, muito importante para a gente da engenharia mecânica. E o que a gente pode trazer também de algumas aplicações, né, na engenharia mecânica. Então você já começa a trabalhar algumas noções ali no decorrer histórico ali, da análise estrutural, na análise estrutural, otimização de projeto, previsão de falhas de máquinas, aí a gente vê, né, a análise preditiva, simulações de alta complexidade, aí a gente tem até, né, um ANSYS que é trabalhado nessa parte de simulações. E como é que nós temos hoje, né, a inteligência artificial hoje e no futuro? Indústria 4.0 até veio um pouco antes, né? A gente estava falando já em indústria 4.0, já antes de estar toda essa inteligência artificial. A gente está falando agora de 3 anos que ficou mais forte, né, a inteligência artificial, e a indústria 4.0 a gente já fala isso há 20 anos atrás. Mas agora, com a inteligência artificial, isso se soma na nomenclatura da indústria 4.0. Nós vamos trabalhar com design, simulação, manutenção,
Eu vou dar alguns exemplos de manutenção que eu uso no meu dia a dia. E nós temos projetos gerativos, ou seja, nós vamos ensinar a máquina com cada vez mais dados, com os prompts, que são os comandos, né, que a gente usa na inteligência artificial, para isso simular cada vez mais e nos dar insights para a gente trabalhar melhor nos nossos projetos de engenharia mecânica. Tá, mas inteligência artificial, o que é? Vamos fazer um a parte de um resumo aqui, né, o que é inteligência artificial. Vamos fazer um conceito aqui. Então é o campo da ciência da computação que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Isso inclui tarefas como tomar decisões, considerar padrões e prever eventos e melhorar processos. Aqui a gente fala que essa é uma parte da ciência da computação, tá, gente? Mas eu vou trazer alguns exemplos que nos prompts da inteligência artificial, nos comandos que a gente faz, precisa realmente um engenheiro mecânico no que a gente vai trabalhar. E não alguém da TI, não alguém da ciência da computação. Porque alguém da TI vai entender de linguagem, né, de software e tudo mais. Nessa fase de inteligência artificial, o que a gente precisa mesmo é do engenheiro mecânico com experiência para saber produzir os melhores prompts, para saber produzir os melhores comandos. E alguém da TI não vai conseguir dar essa resposta. Tá? Então, como é que a inteligência artificial aprende? A gente começou com os algoritmos, e aí vão cada vez ficando mais complexo. Aí trabalhamos com machine learning, que, né, ele vai usando os algoritmos e vai melhorando e vai se auto-ensinando, até chegar nas redes neurais artificiais, que é como se fosse imitando mesmo as sinapses, mesmo, como se fossem as nossas redes neurais aqui, mas trabalhando na parte digital, na parte artificial. Ok? Conceitos básicos. Hoje o ChatGPT é o grande produtor de, de excelência, é o melhor de todos. Nenhum ainda conseguiu bater ele e as informações que eles estão dando, né? Então hoje a OpenAI realmente é a melhor. E o que é o ChatGPT? Chat é de bate-papo, né? O G de generativo, então ele vai gerando, P de pre-trained. Você treinou ele com respostas, várias pessoas fazendo perguntas e respostas, e daí ele vai acumulando informações para chegar na provável solução. E o T de transforma. Ele vai se transformando e vai se auto-ensinando ali. Tá? A gente tem a parte de inteligência artificial. Aqui a gente já entra em algumas coisas mais teóricas, por exemplo, inteligência artificial geral, que é como se fosse já um passo a mais do que a gente está vendo no ChatGPT, mas a gente já vê algumas coisas, por exemplo, o ChatGPT trabalha já com Strawberry, que a gente já usa ali, que já atinge, não é o ser humano o ser humano comum, né? Ele já está acima disso, não chega a ser mais inteligente que os nossos gênios, né? As nossas pessoas mais inteligentes, mas do que a grande maioria já chega lá. E aqui você também pode trabalhar com a parte de a superinteligência, né? Que aí seria, não depende de comando nenhum, ela mesmo vai ditar, vai estabelecer o que ela precisa fazer. E aí você já tem muita fantasia, né? E aqui é um filme antigo, mas a gente costuma trazer aqui no Schwarzenegger, o Exterminador do Futuro, que já estavam falando do extermínio, né? Que as máquinas exterminariam o ser humano. Não é o que eu acredito, que é uma simbiose mesmo que nós vamos ter do ser humano com a inteligência artificial. Né? Nós vamos trabalhar em conjunto. Aqui, gente, é o que eu sempre falo para os empresários. Estou falando aqui para os futuros engenheiros mecânicos aqui, mas por isso que não adianta alguém da TI ou alguém que não tem experiência. Então, inteligência artificial, inteligência menos experiência é igual a inocência. Se a pessoa que está trabalhando com inteligência artificial não souber tratar os dados, não souber fazer os comandos, não saber entender o que aquilo significa, vai ser superficial, vai ser uma informação boba que tem ali. Então precisa saber muito para usar a inteligência artificial. Tá? Então, por isso quando falam assim, joga lá no GPT e faz tudo, não. Tá? Não é assim. Então eu vou ter que saber pedir. Para eu saber pedir toda a parte técnica aqui, eu tenho que ser um engenheiro mecânico que estude bastante para conseguir fazer os melhores prompts. Eu tenho que saber interpretar o que ele tá me dando em resposta. E daí saber usar. E como é que sabe usar?
tem que usar mesmo, gente. Tem que pegar o ChatGPT, botar para rodar e fazer experiências e cada vez ir pedindo coisas novas, tá? Eu trouxe alguns contextos aqui que para mim que eu vejo na prática, eu faço consultoria em várias empresas e algumas coisas que eu já notei que precisa aqui. O ChatGPT tem que ser pago. O gratuito não vai te dar as respostas que você precisa. Hoje você paga US$ 20, vai dar uns R$ 120 mais ou menos por mês. Ele está ficando mais importante do que você ter um celular, por exemplo. Tá? Então, o ChatGPT está resolvendo muitas coisas. É só você começar a usar. Em vez de criticar, tirar sarro, não, para usar. Contexto. ChatGPT tem que ter contexto. Para você fazer um comando, é uma conversa. Você não chega numa conversa e fala assim: Oi, eu sou o Jean. Tá, me vê por favor a programação de produção da fábrica toda. Não, você tem que ter todo um contexto. Eu sou o Jean, trabalho com isso. A empresa aqui eu trabalho fabrica esse tipo de produto, tem tantos funcionários. Ou seja, você tem que contar toda uma história, tem que ter um contexto para você ter melhores respostas. Gentileza, isso aqui parece bobo, tá, gente? Mas eu sempre fui gentil com a máquina, até para o Schwarzenegger não pegar a gente depois, né? Então você tem que ser gentil, peça por favor, agradeça. E eu já vi um estudo falando que realmente quem era gentil tinha uma resposta melhor do ChatGPT. Até falaram que é porque eu tenho um contexto melhor, é maior o prompt, não sei. Mas sempre que usei gentileza, foi respondido com gentileza e vi que o resultado foi melhor. Gente, do Alpha, aí falando de mim um pouquinho, de tanto trabalhar junto com o ChatGPT, eu fui chamado para participar do grupo Alpha, então eu ajudei a treinar na parte de língua portuguesa aqui o ChatGPT. E aí é engraçado, né? Porque como é que é a nova parte trabalhista, né? Olha só, eu pago a ferramenta, eu treino a ferramenta em português e acho bom, né? Que estou até colocando aqui, né? O futuro do trabalho está aí. Bom, prompt são os comandos, tá, gente? Eu me considero como um engenheiro de prompt mesmo, que trabalha os melhores prompts possíveis para cada empresa, é isso que a gente faz. Eu até chamo na nossa empresa aqui de idealização, a gente vai lá e transforma a empresa para ficar pronta, não, para ficar já usando a inteligência artificial, tanto em processos quanto em gestão. Quando você está usando ali a inteligência artificial, você tem que saber refinar, segmentar. Você não pode pedir uma coisa gigantesca de uma vez só. Segmente, vai pedindo em pedaços, aquilo se junta depois. Você tem que treinar, você tem que ficar trabalhando com ele, você tenta não dar certo, tenta de outra maneira, usa alguns GPTs especializados e explorar. Né? Você tem uma loja de GPTs, você tem também no Instagram, você começa a mexer em inteligência artificial, você vai ver que vão mandando, né, lá no teu feed várias ferramentas que você pode usar. Aqui, olha só tudo que a gente pode trabalhar na empresa. E eu sou engenheiro mecânico, como vocês daqui a pouco também vão ser. Gente, olha só quantas áreas que a gente pode trabalhar nas indústrias ou nas empresas. Gestão da manutenção. Esses dias eu estava fazendo uma palestra de manutenção e eu falei para o empresário, ó, imagine você pegar um manual em mandarim de um centro de usinagem que você não sabe o que está acontecendo, está dando problema. Como é que você vai achar, né, o que está dando problema? Eu mostrei na hora ali. Eu peguei o manual em PDF, coloquei na aplicação, falei em português qual que era o problema e ele me deu a resposta em português. Tá, gente? Então, imagine se eu não usasse aqui o ChatGPT, teria que falar com a fábrica, sei lá na China, teria que esperar semanas a resposta. Então, todos esses tipos de gestão que estou falando aqui, todas elas dá para usar e inclusive a gente já usa na nossa empresa quando a gente idealiza uma empresa, tá? Algumas ferramentas que a gente usa bastante. ChatGPT é a mãe de todas. Essa aí você usa bastante. Eu pus algumas aqui, mais para informação de vocês, mas o Midjourney, que é de imagens, eu também pago. O vídeo DID, uso para narração, uso para falar com os clientes, falar com as empresas, também é pago. E os outros aqui são de vídeos, eu tenho de som, de apresentação, de logo, tá? Mas aqui é só para deixar
algumas ferramentas, se você depois puder olhar, é bem interessante essas aqui. Inovação com aplicação de inteligência artificial na engenharia mecânica. Bom, a gente pode ter design generativo, imagine quantas nuances você pode falar que o teu projeto tem que ter, quantos materiais, ajuda em materiais, né? É, a diminuição de tempo que nós vamos fazer nesse projeto. Simulações e testes virtuais também, né? Nós temos machine learning trabalhando com isso aí cada vez mais. Isso aí você vê aplicações em medicina, aplicações em engenharia mecânica também tem. Automação da produção, manutenção preditiva. Então, por exemplo, você não tem histórico, você não tem uma resposta clara do que está acontecendo. Agora, se você pegar lá, tá, mas essa robô de solda aqui está 2 anos, ele me deu, você tem que ter dados, né? Me deu todos esses problemas. Eu posso colocar no chat GPT, gente, e pedir para fazer uma manutenção preditiva. O que eu posso fazer para trabalhar com esses erros que estão acontecendo? Eu não quero mais manutenção corretiva, eu quero preditiva, eu quero aliás, primeiro preventiva para a gente trabalhar para não ter esses erros, mas preditiva também, que sensoriamento que eu posso fazer e jogar para uma inteligência artificial para ela me ajudar a não ter paradas na minha empresa, tá? A gente tem projetos automatizados, aeroespacial, automotivo. Se não me engano, a Airbus fez um projeto com inteligência artificial, numa separação da cabine lá, que ela usou designs da natureza para diminuir peso e aumentar a resistência. Tomar as decisão. Então, imagina você fazer um prompt legal de um problema que você está tendo no teu dia a dia como engenheiro mecânico. Você pode fazer um prompt que você vai ter a avaliação de milhares de engenheiros mecânicos que já tiveram aquele problema e pode te dar sugestões. Então ele vai pegar um apanhado geral e a maioria da probabilidade te dá 3 sugestões que você pode usar no seu dia a dia. Todos os profissionais vão poder usar isso aqui, inclusive o engenheiro mecânico. E análise estrutural, a mesma coisa, né? Trabalhar com a inteligência artificial para ajudar nesses cálculos estruturais que a gente possa fazer, tá? Bom, impacto no mercado de trabalho. Eu estou trabalhando numa consultoria que a gente está fazendo, trabalhando numa construtora, e eu estava lá automatizando os prompts lá para ajudar essa construtora, e quem estava me ajudando, uma engenheira civil, que estava começando agora, então, mas que não entende nada de inteligência artificial e está começando do zero, né? Eu vi já com o engenheiro civil que está lá, o proprietário da empresa, que né, ele até comentou, pô, se eu soubesse antes, né, eu já contrataria algum engenheiro já que tivesse essa prática. Então, gente, vocês estão aqui na faculdade, tudo estão indo para o mercado, vocês vão ter que ter isso aí. No currículo de vocês vai ter que ter que vocês sabem lidar muito bem com inteligência artificial, tá? Engenharia mecânica e inteligência artificial, já falei para vocês, né, que uma coisa complementa a outra. Análise de dados, isso é muito importante, tá, gente? Porque eu estou pegando vários dados que às vezes não dão certo, não tem integração, mas com o ChatGPT cada vez melhor, ou outros tipos de inteligência artificial, a gente consegue cruzar dados que antes levaria dias para eu fazer isso aí. Ou mesmo, imagine no Excel, tudo, fazer tabela dinâmica, tudo. Não, agora eu coloco lá o Excel, PDF, o Word, o que for, e peço para fazer análise, ele mesmo fazer análise e me dar a resposta, tá? Outra, modelar e simulações avançadas com inteligência artificial. E, como eu falei agora há pouco ali, o mercado está exigindo inteligência artificial, não tem como fugir. Se você sair da faculdade hoje e começar e não entender nada de inteligência artificial, você já começa perdendo, tá? Então você tem que saber daqui, já sair da faculdade já com conhecimento nessa área. E aqui fica uma reflexão, né, gente? Qual que é o, o papel do engenheiro mecânico? Vocês estão estudando, estão todos esses anos na faculdade aqui, só que agora a gente tem uma ampliação, porque chegou a inteligência artificial e a gente tem que ser multidisciplinar. Tá? Além de engenheiro mecânico, com a inteligência artificial eu posso ser multidisciplinar, porque ela vai me ajudar em pontos que talvez eu não tenha tanto conhecimento.
Outra coisa, quando alguém fala assim para mim, ah, mas você vai usar a inteligência artificial, não é você. Claro que sou eu que estou usando. Como eu falei para vocês, se você não entender, você não sabe usar a inteligência artificial. E eu sempre penso ali a inteligência artificial como uma supercalculadora, tá, gente? É essa a noção que eu tenho. Antigamente lá, quando eu fiz, tinha lá 48GX lá que a gente usava, né? Tinha todos os cálculos, cola não, mas tinha todos os cálculos ali que a gente trabalhava, né? Agora, a gente aprendeu a fazer integral, diferencial, mas por que eu vou demorar horas ou dias para fazer um cálculo integral se eu posso usar uma calculadora para fazer isso? E a inteligência artificial é exatamente isso. Ela só vai potencializar o que o engenheiro mecânico faz. É isso. Então, ela vai deixar eu muito mais ágil, tá? Muito mais eficiente. E aí, então não tem essa de você não fez sozinho, não é você, é a inteligência artificial. Não, a inteligência artificial não funciona sem um engenheiro mecânico saber usar bem os prompts. Outra coisa, vai estudar. Né? Você está aqui na faculdade ainda, começa a fazer alguns cursos sobre inteligência artificial e outra, vai usar. Hoje eu vejo muito curso, mas dá os primeiros parâmetros. Na verdade, você só vai aprender mesmo a hora que usar, tá bom? E vocês estão aqui, gente, aproveitem, vocês vão ter a próxima onda de inovações, vocês estão com tudo isso agora chegando. Imagina o que vocês vão poder fazer, né? Imagine o potencial que vocês têm agora com a inteligência artificial junto com a engenharia mecânica. Aproveitem isso que vai ser um diferencial gigantesco na humanidade, tá, gente? Bom, eu até trouxe aqui, eu falei, né, isso aqui é o DID que eu uso, mas até para mandar para os meus clientes, mas aqui eu fiz uma palestra no Sinduscom, que é o Sindicato das Construtoras para Engenheiros Civis, e até estava o presidente do CREA lá, tá, gente? Aqui, deixa eu pôr para vocês aqui. Olá, engenheiros e empresários. Eu sou Yasmin, a nova É, consultora da Zalit Lorenzetti. O Jean me disse que tá? Isso aqui eu mando depois para vocês, mas o que que é? Essa aqui eu fiz no Mid Journey lá, uma imagem da Mary Moore cada vez mais estilizada, e aí com aplicação de narração, né, fiz um obrigado para o presidente do CREA que você está aqui, tá? Então não é só o ChatGPT que você pode usar outras ferramentas aqui, inclusive essa, tá? Que eu uso com os clientes e uso em algumas palestras, hein? Tá bom, gente? Então obrigado, agradeço a todos aqui a assistirem a palestra e o que precisarem, tá, Olá, gente? engenheiros e empresários. Eu sou Yasmin. O que vocês precisarem, tá aqui o meu Instagram, tá meu celular, manda um WhatsApp, manda alguma coisa aí que uma dúvida que ficar, que a gente vai ajudá-los na medida do possível. Tá bom, gente? Valeu, obrigado.